Está começando mais um De Frente com o Maldito. Eu sou o Coveiro Maldito, embaixador da Horror Expo. E nós da Horror Expo estamos muito felizes em compartilhar esse evento com vocês, entusiasta do terror. Mesmo em tempos difíceis, vamos permanecer juntos e antenados da Horror Expo. Então se prepare, vista sua máscara, pegue seu machado e venha comigo nessa epopeia de artistas que nós estamos trazendo para todos vocês. Hoje estou entrevistando Rodrigo Ovelha, CEO da All Geek. Para quem não conhece, a All Geek é uma empresa de multi-soluções e acessibilidade voltada para o mercado de entretenimento. Rodrigo Ovelha já trabalhou para a Microsoft e dá suporte para influências digitais. Essa empresa, a All Geek, tem um campo de atuação amplo e ele estava comigo na Horror Expo, dando suporte para todos nós. Então, seja bem-vindo ao De Frente com o Maldito, Rodrigo Ovelha. Eu que Hoje, agradeço. Obrigado, exatamente, Coveiro, hoje, isso, pelo vamos convite. falar dos top 10 quadrinhos de terror e horror, pela opinião do Rodrigo Ovelha. Mas antes disso, eu quero que você se apresente a todos os fãs de terror da Horror Expo. Quem é Rodrigo Ovelha? É o, é o lobo em pele de cordeiro, né? É o Brinca, né? Cara, eu tenho bastante tempo de mercado, sempre fui Certo, apaixonado por quadrinhos, certo. né? Gosto muito de terror. Vejo filme Sim. de terror com a minha filha, que tem 4 anos de idade. O Ótimo. pessoal Ela é fica, linda. me puxa a orelha, mas é assim mesmo, né? Gosto muito do mercado editorial, já participei de grandes projetos, Sim, da época da Herói, né? sim. Uma coisa bem antiga. Já fui produtor gráfico da Heavy Metal Magazine, Illustrated Magazine, né? E agora estou nessa parte digital muito forte. Voltei a fazer quadrinho, voltei a escrever, Ótimo. um dos primeiros colorizadores do Brasil. Trabalhei muito com Abril para fora também. Sim. E agora estou com essa coisa do digital, das soluções. Minha vida ela deu uma mudada. Eu criei uma solução de acessibilidade que foi implementada aqui na exposição do Batman de 30 anos, quer dizer, Sim. algo que não existia. Foi Então, insano. depois que isso aconteceu, minha vida, o pessoal começou a prestar um pouquinho mais de atenção no que eu Com estava certeza. fazendo e foram abrindo portas e portas. E a gente vai ter novidades grandes aí para 2021. Fiquei muito feliz que o Coveiro me convidou para eu passar a minha opinião sobre o que eu acho bacana de quadrinho, Casa né? é Mas para sua. mim o melhor quadrinho que tem é o quadrinho do Coveiro, certo? Né? Não vou mentir que é algo que a gente já vem escrevendo há um tempo, com muito cuidado. É muito Pra quem legal não sabe, porque pra quem não sabe, Rodrigo Ovelha e o Júnior Trovão está me ajudando a fazer o roteiro do quadrinho do Coveiro. Então, coisa boa vem por aí, pessoal. bem coisa boa, né? Até é legal quando a gente fala de quadrinhos, falar um pouco de quadrinhos, porque é para isso que eu vim aqui. A gente sempre tem aquela ansiedade, aquela vontade de vamos fazer e vamos colocar rápido ali. Só que às vezes o que a gente aprende? A gente vai treinando um olhar e vai Sim, percebendo que, cara, isso aqui é muito bom. Então sim. vamos trabalhar isso aqui com cuidado, porque vale a pena ter uma atenção, um carinho, um amor melhor pelo aquilo que você está fazendo, sem aquela pressa, né? Às vezes o cara fala assim, vai ter aquele evento, só está pronto para É, aquele evento. E na verdade eu pensava assim, de um tempo para cá eu vim mudando, tentando entender e falei, cara, não é assim que tem que ser feito, porque de repente você vai correr, você vai botar um negócio só porque está lá e faltou alguma coisa. Porque as pessoas têm que entender hoje que o quadrinho é a porta de entrada uma das portas de entrada para o mercado de entretenimento.
né? Então, exato. a gente sabe que os grandes estúdios, Coveiro, eles frequentam as feiras de quadrinho, os artistas que tem nas feiras, inclusive teve ano passado na Horror Expo, Sim, procurando, olhando, garimpando, exato. achando um diamante, né? E aquilo vira. Tem muita Com certeza. história que vai para Netflix, HBO, Amazon, que os caras pegaram, tipo, num cara sentado numa mesa, Uhum. vendendo quadrinho ali, super despretensioso, a pessoa ela nem se apresenta, olha, eu sou fulano de tal, da Netflix, nem fala, ele vai lá, compra, É. leva, depois você recebe um telefonema, e Vai na você fala, meu surtida. Deus do céu. Né? Então, eu sempre falo pro coveiro, cara, vamos pensar muito bem, porque se a gente quer ter uma vida longínqua, não é? Então, Exato. vamos fazer tranquilo, com calma, porque a hora Fazer com que qualidade. colocou, coloca. E, assim, os quadrinhos têm que ser feitos assim, com muito amor, com muita dedicação, te toma um tempo grande, sim, né? Tem aqui atrás, bem aqui no meio, tá o Coveiro Maldito, Uhum. né? Junto com a Bruxa da Meia-Noite. Do outro lado você tem o Amazônia, são projetos muito bacanas aqui da UGIG, que Sim, em 2021 eles vão dar um passo à frente, sim. né? E vamos falar de terror, cara. Eu sempre fui apaixonado por terror, Ótimo. assim, gosto. Fico chateado porque são poucas as vezes que eu me assusto, né? Eu É, falo, quero ver esse filme para ver se eu me assusto. Não consigo me assustar porque eu fico, tipo, olhando bastante, prestando muita atenção. Aí entra a minha visão da parte técnica. Então, eu dificilmente sou pego de surpresa, é. né? É como eu. É, né? A gente dificilmente se assusta, né? Mas sou apaixonado, adoro. Já li bastante coisa de terror. Você tem Uhum. Edgar Allan Poe, você Sim, tem as histórias de Call of Cthulhu, que ali sim. te dá faz você pensar. Tem filmes, vários filmes que você pode ver Muito válido. de terror, tem terror para tudo quanto é gosto. Mas de quadrinho eu fiquei pensando bastante que é difícil falar, porque tem bastante coisa, mas eu me lembrei que quando eu era criança, mais novinho, eu lia, né? Terror, mais ainda. Então eu lembrei da Calafrio, de coisas que dificilmente você vai encontrar hoje, mas que para mim fizeram gostar muito, mas muito, muito de terror, É, hoje né? virou os clássicos, né? Hoje São você clássicos, você vai tem que encontrar, garimpar você pra vai achar. encontrar em sebo, você vai ter que dar uma garimpada, mas eu acho que assim, para você entender o que acontece hoje, você tem que beber na fonte lá atrás. Não Uhum. tem o que fazer. Se você não olhar a origem, quem foram os caras, você não vai conseguir entender o mercado hoje em dia, por que que ele tomou uma direção, por que que os caras estão fazendo assim, dessa forma. Sim. Não é só uma questão de melhorar a técnica, que o cara desenha, que o cara joga uma cor, que o cara pinta, não. É entender que por trás você sempre tem um storytelling. Isso é o mais importante de tudo, em tudo que a gente fala de entretenimento. Se a história não for boa, você pode botar o melhor cara que você conhece para fazer o som, filmar, o melhor diretor de fotografia, a melhor pós-produção. Não vai sair Não vai bom, né, ficar. cara? Tem que Tem ter muito carinho, né, pra filme, fazer, não tem jeito. tem Ter carinho, muito, dedicação, tem muito são os filme, elementos chaves. muito quadrinho que o cara coloca horrores de dinheiro, não vira porque o cara fala, mas tá, tá ruim ali a história. Pois é, não tá Porque, encaixando, né? sim, ó, o primeiro eu até separei aqui, a gente tem a facilidade do digital, né? A primeira que eu vou falar não tem uma ordem, assim, eu separei as 10, não dá pra gente Não separou colocar, as 10. não dá pra falar assim, ó, vou da 10ª até a primeira. Ok. Para mim, são 10 quadrinhos que vale a pena você dar uma olhada, cara. O primeiro, ele é bem antigo, tá? Que chama o Terrível Hotel Nicanor. Cara, Ah, ele saía na Spectra dos anos 80 e é bem, bem legal porque fala de coisas de terror que se centram num hotel, né? certo. E quem desenha Como. é o Colin,
Então sim. ele lembra muito aquela coisa tipo meio chiclete com banana, que era daquela época que mandava, né? Então esse é um que vale a pena olhar porque tem lá uma mistura de terror com um pouquinho de humor, até o traço ele é um pouco engraçado também, então eu acho que esse aí é válido, tá? Sim. Sempre, as coisas sempre se passam no Hotel Nicanor, tá? Falando de hotel, eu lembro até hoje, na adaptação do livro do Stephen King, do 1408, né, que foi adaptado para o cinema, quando o cara ele é um escritor tal, né, ele entra no hotel e ele imagina, né, meu, quantas pessoas já não dormiram nessa cama, né, quantas pessoas estavam doentes, né, isso é uma coisa que, querendo ou não, né, isso dá um choque na mente, cara. Tem pessoas que têm pavor de pegar uma bactéria, né? Pegar uma doença, qualquer tipo de coisa, nem toca na maçaneta, né? Tem. Umas psicoses desse jeito, né? Steve King, ele soube pegar bem isso, sabe? Você tem, você tem caras que você não fala, né? É tipo, aí você fala, pô, Stephen King, você faz assim, É, né? Ele é um cara foda, foda, sabe sim, escrever demais. sim, Eu lembro sim, que o primeiro livro que eu li dele é Olhos do Dragão, se eu sim. não me engano, é um terror medieval. Aquilo lá me deu vira uma chavinha. Toda vez que você lê Stephen King, te vira uma chavinha, né? Mesmo, mesmo, Então, 1408 é um baita de um filme, mesmo. super válido. Porque eu nem sei se tem quadrinho, né? Eu acho que Quadrinho, tudo deveria ser misturado, sabe? Sai um filme, também você sai um quadrinho, depende do que você não viu no filme, você coloca no quadrinho, e acontece isso, né? Geralmente o que você faz no quadrinho, às vezes não aparece no filme, você não tem tempo, né? Ainda mais quando você pega tipo, uma série de quadrinhos, se a gente for falar de Walking Dead, por exemplo, que é um quadrinho que tomou um porte gigante por causa da série, óbvio, né? Não dá para o cara retratar tudo na série, então tem coisa que não vai para a série, o cara tem que mudar, porque senão o cara perde a audiência, né? Por que o cara vai ver a série se o cara tá lendo no quadrinho? exato. Né? Então os caras vão mudando, mas o Walking Dead também é um quadrinho que vale a pena ler, ele é muito, muito Sim, legal. sim. Né? É gringo, né? Eu fiz uma lista de quadrinhos nacionais, mas como gringo, é um quadrinho que vale a pena se ver, até porque a arte dele é totalmente conceitual, é diferente do que você está acostumado a ver em questão de Marvel, de DC, então vale a pena dar uma conferida para valer, cara. Sim, deveria ter seguido mais na adaptação do para a série, né? Deveria ter seguido mais assim o quadrinho, né? Eles deram uma mudada, né? Infelizmente, mas Os caras têm. Você falou isso, eu fico pensando assim, será que valeria a pena o cara realmente fazer uma série, um filme igualzinho? Os caras têm muito medo, assim, de seguir. Porque ele fala assim, se o cara já leu o quadrinho, por que ele vai ver um filme? Ou ver uma série? Pô, é legal porque quando a gente fala de série, fala de cinema, é quadrinho em movimento. quadrinho em movimento. Quadrinho em movimento, né? Então, valeria a pena. Sempre, quem é fã, é fã. Eu acho que tem aí um movimento do mercado de entretenimento entendendo que uma vez que o cara se decreta fã, já era. A construção da base deles hoje em dia é manter o fã ali, querendo mais. E é assim que funciona, cara. A Marvel vem bombardeando a gente quase mais Sim, de 15 anos, mais 15 só do anos. universo Marvel. Então, criança que hoje já está com 5, 6 anos é Marvelette, entendeu? É, Por quê? Porque os caras pensaram nessa tomada do mercado e criaram uma estratégia violenta. É assim, base de fã. E quem gosta de terror não abre mão do terror, não, entendeu?
sempre tem um tempo para ver alguma coisa, ler alguma coisa de terror. Ó, o segundo quadrinho cara, um clássico absurdo, que ficou mais de 10 anos na banca, que é a revista Calafrio. Certo. Uma boa escolha. A Calafrio, ela saía muito com os contos clássicos, Edgar Allan Poe, tipo, O Homem na Multidão, e por aí. Uhum. E ali você tem histórias bem clássicas de terror mesmo. E são histórias sérias, não tem nada de cômico, nada disso. Ali a Calafrio sempre foi produzida por artistas brasileiros, né? Que é uma coisa bacana. Eu sempre vou levantar a bola do brasileiro, né, cara? Porque é difícil você entrar no mercado no Nossa, Brasil. cara, nem me Imagina você fale. conseguir entrar no mercado mundial. Não, nem me fale. O brasileiro, É, ele sobrevive aqui, né? Ele tem a criatividade, né? é, Ele tem a visão, só que não tem a oportunidade, cara. falta São, oportunidade. Isso. falta oportunidade para a pessoa olhar com bons olhos para o mercado brasileiro em quadrinho, né? Em cinema, por exemplo. O Né? mercado brasileiro ele é o sexto maior mercado do mundo em questão de dinheiro que ele movimenta, passa de 36 bilhões. Assim, o que o mercado brasileiro, a gente, né, passando por crise, uma série de coisas, você faz essa pergunta, como assim movimenta 36 bilhões? Exato. Movimento. É óbvio que a gente está englobando tudo que é de entretenimento, mas Sim, é sim. muito dinheiro. Então, o Brasil ele é muito forte. Assim, quando você fala de Bastante. games, de uma série de coisas, o brasileiro ele consome. Tá? Eu sempre Bastante. falo para os caras que se ele curtir um quadrinho, ele vai deixar de comer para comprar o quadrinho. Com E certeza. ainda mais quando é terror, o cara Eu sou um compra desses. mesmo porque faz questão. Porque, por exemplo, na Calafrio, a Calafrio, na época que saiu, todos os caras grandes daquela época lá, você tem o Colonese, você tem o Shimamoto e vários outros, são caras que fizeram sua história dentro do Sim. mercado brasileiro desenhando terror. Quer dizer, então Calafrio é sensacional, cara. É muito, muito legal. Vale a É, pena cara, sim, caçar, procurar. Quem gosta de vale, quadrinhos de vale. terror tem que Vale muito a ter. pena. Né? Não, tem que ter guardado, Coveiro. Você sabe disso, assim. Todo mundo tem sua coleção de quadrinhos, mas tem alguns que você não precisa ter a coleção inteira, mas você precisa ter alguns para você falar assim, cara, olha, eu tenho, né? Exato. E é difícil de achar. Tudo isso é difícil, né? É bem difícil mesmo. Deixa lá no Ó, plástico, bonitinho, é, sem pegar poeira. põe no plastiquinho, uma capa de papelão atrás para não deixar ele envergar. Sim. Ó, tem um outro quadrinho que é o Morto do Pântano. É muito louco porque o Morto do Pântano também é brasileiro, né? Ele saiu pela Ópera Gráfica, é do Colonese, que é da mesma turma do Calafrio. Uhum. Ele saiu antes que o Monstro do Pântano. Sim. E o Morto do Pântano é justamente não é que a gente pode dizer que é um monstro, mas tem ali um ser andando pelo pântano com um machado que ele ataca os caras que invadem o pântano e tal, corta a cabeça deles, o pescoço. Foi mais um gancho pro Aí, monstro do canto, no gringo, né? não, depois de 2, 3 anos aparece o monstro do pântano, né? Tem muita coisa que saiu aqui que o pessoal lá de fora olhou, deu uma adaptada Com certeza. e saiu lá fora, e aí os caras falam, não, saiu lá antes, saiu lá antes. Aí você vai levantar, você vê que não, saiu aqui. Os caras vieram Sim. aqui e beberam na fonte. O brasileiro ele é muito, muito bom como criativo. Ah, com certeza. Os caras sabem escrever ótimas histórias, desenham muito bem. Então os caras beberam muito da fonte. Vem bebendo da fonte aqui, ó, há muito, muito tempo, levando lá para fora, botando um nome bacana e não dá o Dá seu uma devido mudada. crédito. Dá uma mudada um pouco na história, né? Só para não ficar É, igual, né? Coloca outro título. E às vezes, né?
Eu sei muito bem disso, né? Às vezes, para você ter a ideia e poder patentear isso, aqui no Brasil é muito caro, né? Sim, Então, o pessoal já pega, já muda, gostou da ideia, fala, oh, beleza, então vamos trocar uma coisinha ou outra e vamos patentear, né? E história de sucesso, e é isso. tem isso. Porque, por exemplo, na época que eu trabalhei fazendo cor digital, né? Eu fui o primeiro colorista a fazer, brasileiro a fazer uma cor da capa de uma Wizard, né? A Wizard que Uhum, saiu aqui. Eu não assinava Rodrigo Ovelha, era Rod Garcia. Você uhum. tinha que dar uma americanizada para o cara te levar a sério. Quer dizer, todo mundo daquela época, por isso que é Mike Deodato Sim. e Luke Ross. Uhum, E acho que o único cara que não foi para essa linha foi o Fábio Laguna, que é dessa é, turma lá do começo da Art Comics. Quer sim. dizer, então a gente tinha que fazer isso para ter um pouco de credibilidade. Hoje em dia, como explodiu, é tudo internet, a, a comunicação é muito rápida, a informação ela caminha muito rápida. Hoje em dia você tem que ter orgulho e, sou brasileiro, não vou mudar meu nome para ser aceito no mercado, entendeu? Ah, não, cara. Não. Você tem que Brasileiro é ter. bom pra caralho no que faz. Não, com certeza. Não, você não pode ter vergonha de onde você veio, né, cara? Só pra tentar fazer bonito para os outros lá de fora, né? Tem que falar, não, eu sou brasileiro mesmo, É, né? você tem talento, cara. Exatamente. E brasileiro ele é reconhecido no mundo como caras extremamente criativos e competentes, né? Sim. Às vezes você tem uns caras que não se encaixam nisso, mas como todo mercado tem. Mas na sua grande maioria, o brasileiro, principalmente no mercado de quadrinhos, é extremamente levado a sério. Tem muito quadrinista bom brasileiro trampando para fora, assinando grandes títulos, porque o cara faz com muito amor, cara. O cara gosta Sim. mesmo, leva muito a sério. E na época a gente sempre falava que o brasileiro era considerado um artista que não era porco. Então ele É. mandava as páginas iam limpas, não dava trabalho para os caras limparem. Então veio desde aquela época lá, dos anos 90, né, que foi quando os brasileiros começaram a entrar realmente em Marvel, DC e tal, começaram a entrar nos grandes estúdios, Dark Horse, por aí vai, né? Uhum. Ótimo. Aí o Morro do Pântano é legal porque você tem do Colonese, né? Eu acho que ele escreveu e desenhou. Quer dizer, então é um nome de peso e eu gosto porque tem essa lenda do monstro do pântano e tal. Sim, sim. Então, eu acho legal olhar, né? Cara, o outro é um quadrinho mais atual, cara, que é do Rafael Fernandes, inclusive, que chama Demônios da Goetia. E ele Ah, isso é também tem bom, hein? o Despertar de Tulu e o Rei Amarelo. Sim. Ó, vale a pena. É muito, muito bem feito, é legal, prende a sua atenção, vale a pena olhar. É tipo, que horror cósmico. Quando a gente fala de Tulu, cara, É quase um sci-fi, né? é, Vamos dizer assim, Tulu é um universo muito pesado, cara. né? Tem RPG, tá no universo de games também. Eu acho que tava para sair um jogo baseado no universo dele, mas todo mundo do terror já bebeu de Tulu, cara. Então vale a pena ler, é muito bem feito. É fácil de achar, porque ele não é tão antigo. Assim, eu não me lembro a data, acho que saiu em 2016 ou 2017. Alguma Tem coisa. Eu alguns lembro, aqui, eu lembro quando cara. ele foi lançado lá na CCXP, né? A gente Sim, estava lá, né, com ele. sim, estávamos. Ainda não existia o Horror Expo, né? Ah, ainda não. Aqui Era o bem o diferente. Rolex veio para ficar. É.
O outro, cara, é um quadrinho bem antigo, da época de 70. Aí quando você se depara com a Calafrio, você começa a olhar as coisas. E antes da Calafrio saiu o Spectro. Né? O Spectro são histórias que têm a ver com... Era o personagem principal do Doutor Spectro. Né? Vale a pena ler. É na mesma linha da Calafrio, o mesmo tipo de desenho. A turma meio que era a mesma turma que fazia, né? Sim. Mas aí eles começaram a substituir. A Spectro, ela começou a ter histórias da gringa, né? Foi perdendo um pouco essa coisa meio que... Não, na verdade, ela começou com coisas gringas, aí os caras É. viram que daria para colocar os artistas brasileiros, e aí começou essa mistura. Aí depois apareceu a Calafrio, que era só brasileiro, não tinha gringo, né? Mas a Spectro, ela faz parte da história do quadrinho de terror. Tanto que para achar ela agora, né? Como é uma Não, revista bem icônica, né? É bem difícil. Spectro, cara, eu acho que é uma das mais difíceis, né? E era legal porque ela é dessa grossura, cara. Exato. Era bem... Material de leitura ótimo. Passava dias lendo. Não, tá valendo, né? Daquela época, cara, tem a Mirza, a Mulher Vampiro. Aí, Muito bem feito, cara. Acho que era um quadrinho que tinha aquela coisa da sensualidade da mulher. Quer dizer, é óbvio, né? Você fala de mulher vampira, você lembra da Vampirella. Então tem essa com coisa certeza. também da época que saiu. A história é bem da lenda de vampira. Assim, parece um pouco de lobisomem, sabe? A sétima filha Tanto vira... até na época mesmo, né? Como é um É, quadrinho bem antigo, né? Sensualidade em mulheres, assim, já era uma coisa tinha, muito difícil, né? Pra ter no quadrinho, tinha, né? né? Então, um E, quadrinho revolucionário. e foi criado pelo Colonese. Sim. Quando você fala de quadrinho daquela época 80, 90, apesar de a Mirza ela foi criada em 67, né? Que a Uhum. gente lembra muito da fase de 80 tal, por causa da Calafrio, né? Tinha aquela sensualidade. E Uhum. é uma história bem clássica, cara. Né? Que ela vaga pela Clássico do cidade, vampiro, né? morde todo Aí, mundo. Não tem como... tem Naquela como época, fugir os caras já disso, né? fugiram muito das ideias de vampiro, né? E ela... E o legal dela é que ela se passava por modelo, né? Ela fingia que era uma modelo e tal. Então, acho que a Misra também vale a pena dar uma conferida, porque tem a Vampirella, né? Sempre vai ter esse choque. Você tem um aqui Ah, e vai. o outro ali. Né? Sempre vai ter aquela dúvida, né? Quem apareceu primeiro e tal, que é meio que do folclore do quadrinho, Exato. né? Uma boa escolha. Uma boa É. escolha. Aí você tem aquilo que eu falei, eu gosto muito do brasileiro, né? Quando o brasileiro resolve fazer, ele costuma fazer muito bem feito, né? Tem uma turma lá de Recife, que vale a pena conferir o trabalho deles, que se chama Sombras do Recife. Tá? Sombras do Por Recife. quê? Porque eles pegaram as lendas de Recife, né? Aí entra meu amigo Júnior Trovão, né? Ali Sim, perto sim. aqui. A fera. Os caras pegaram essas histórias regionais lá de Recife e deram uma cara de terror gótico. Ótimo. Um terror gótico. Então vale a pena, sim. Porque você está falando de lenda, você está falando de folclore. E toda vez que você fala, é um material brasileiro, cara. Eu acho que tem que... Antes de você meter o pau, que é o que os caras geralmente fazem, Exato. é Li. brasileiro. Então, todo mundo, né? Puxa uma É, sardinha para o mercado americano, europeu, japonês, mangá, a gente está falando, né? Dá uma olhada, tem muito cara bom produzindo. tem muito cara criativo.
Só dá uma chance, né, meu bem? Não, dá uma chance, cara. Vai dar uma olhada. Então, eu aconselho vocês a darem uma olhada no Sombras do Recife. Que não é... Tem mais, tá? Começa por ele, que tem um universo bem amplo ali. Acho que os caras fizeram umas 3 revistas, alguma coisa assim. Mas o legal é que é isso. Sim, Brasileiro fazendo terror regional. isso é ótimo. Tá? O cara não tá pensando aquela coisa, vou criar um personagem, um super-herói, porque é no mundo, vou dar um nome gringo para ele. Não. Entendeu? Isso aí é... Isso, o começo do Brasil de quadrinhos foi isso. Hoje em dia, o mercado autoral, ele é muito forte, né? Eu quero fazer uma coisa brasileira mesmo. Os caras estão fazendo e tá aí a força Sim. disso, né? Levantar material brasileiro. O outro aqui que eu separei, tá aqui, deixa eu ver se vai puxar aqui. Essa hora tá todo mundo plugado na internet, você vê que dá uns legão doido, né? Ah, normal. Ó, tem um cara, você vai encontrar ele lá no Instagram. É o Icaro. É Ícaro, Ikarow. certo. Também lá do nosso norte e nordeste, tá? Sim. E escreve também sobre as lendas e folclore. Tá? E se você entrar no Instagram do cara, você tem ali Caçada com Manha, e você tem outros títulos ali. É muito legal ver o tipo de traço que está nos quadrinhos. É porque eu gosto de lendas, né? As pessoas esquecem que toda a região do Brasil tem lenda, Tem. lenda e folclore. São Paulo Especialmente tem aqui pra grandes casa. lendas. Sim. É que os caras preferem desenhar herói Ah, do que fazer terror, histórias do dia a dia de cidades urbanas, né? mas aqui tem Então, bastante. o É, Ícaro então. ele consegue puxar bem. E é regional, cara. Entendeu? Tem que aproveitar, porque senão você entra em contato só com caras daqui. O Brasil inteiro produz quadrinho. Tem grandes quadrinistas em Manaus, no Sul, no Centro-Oeste. Entendeu? A Sim. gente sabe disso porque a gente tromba com eles nas feiras e tem Sim, essa sim. troca de informação, troca dos quadrinhos. O que falta realmente é que as pessoas saibam que existe. Né? Esse que é o lance. Né? Tem um que eu não posso deixar de falar, Ok. que na época acompanhei a produção do quadrinho, estava perto disso, né? Que é chamar aqui o Diário Negro do Toninho do Diabo, Sim, sim. né? É um, é um quadrinho bacana, é muito bem escrito. Eu gosto porque ele também é um ícone, né? Ele é. Eu Ele acompanhei na época, é, a com, gente junto com o conhece bem o Vardy. Toninho, Sim, né? Sou amigo de dois grandes ícones, que é o Coveiro e ele, obrigado. para vocês entenderem como eu gosto de terror. Obrigado. E a gente sabe como foi difícil fazer, tal, tem uma caminhada bem árdua, né? A gente sabe, a gente apanha, eu apanho fazendo as coisas do Coveiro Sim, e com certeza. o meu amigo, o Vard também apanhou para fazer o Torneio do Diabo, né? Então vale a pena falar, porque é bem legal. Tem 3 histórias lá que são muito bem escritas, vale a pena sempre acompanhar, né? E aí, cara, essa minha lista tem que falar dos gringos, porque tem The Preacher, Ótimo. tá? The Preacher é sensacional, vale a pena olhar. E o outro é Hellblazer. Ah, Hellblazer. Você tocou agora no Hellblazer, meu coração negro agora, cara. eu não queria falar de gringo, Uhum. né? Mas, pô, Hellblazer, meu.
tem como não Hellblazer falar de Hellblazer. Não tem como. não tem como. Hellblazer, eu lembro, eu tenho até a edição aqui, quando ele apareceu a primeira vez, o Constantine apareceu a primeira vez, o Monstro do Pântano. Não. É bem antigo. Eu sou fãzaço do universo e do personagem do Constantine. O Volta e meia eu vejo o Demolidor. filme de novo com Keanu Reeves. Tem pedaços e partes dali que eu acho fantástico. Eu acho. Fica devendo. É que eu sempre falo, cara, é muito difícil você comparar uma mídia com a outra. Exato. Cada mídia tem as suas limitações. A gente tem que entender isso. Quadrinhos, quando você tiver grana, você bota quando você quiser na praça. Página, se você quiser. Filme, às vezes você tem 1 hora e meia, 2 horas para contextualizar algo que veio de, Exato. oi, desse tamanho, você tem que falar numa coisinha assim. Então, a gente tem que ter essa consciência de que vai faltar. Sempre vai faltar, é impossível. Você não consegue absorver, entendeu? Depende, né, do orçamento que o filme está proposto a Tudo. dar. Né? Eu acho Depende que muito. dificilmente a gente vai ver um filme de novo com 3 horas de duração, um Titanic da vida, é, uma coisa assim, tipo um Senhor dos Anéis. Por quê? É a verba. É a Isso, verba. é Tanto verdade, que né? eu lembro que Então, eu acho que assim, na época, quando saiu o filme do Constantine mesmo, né? Os não, fãs criticaram, porque o Keanu Reeves não parecia, né, com o Constantine, realmente. Só que a atuação do Keanu Reeves, cara, é de outro mundo, cara. Ele é espetacular. não, É, ele como ator eu gosto muito tem filmes que eu vejo por causa dos atores, quer dizer, para mim não se fala, para mim não se fala sobre Matrix, não se fala sobre Constantine, essa Wink, né? Como é que é o filme novo dele? Que tem uns 4 filmes. o John Wick. É, John Wick. porra, isso mexeu tanto com ele que eu acho que esse foi um dos motivos dele se enfronhar com quadrinhos também. Vai ser um quadrinho dele que ele escreveu, tal. Quem tá desenhando isso é o Grampa, que é o cara que Maravilha. desenhou com Frank Miller, o Último Cavaleiro das Trevas. Quer Sim. dizer, Constantine, cara. Hellblazer é puro Constantine, É. entendeu? Então tem que olhar, tem que olhar. Então eu acho que são esses, cara, que eu curto, assim, que eu falo. Tem alguns que são muito antigos, mas você tem que olhar, tá? Sim, Aí sim. você vai entender um pouco do terror que é feito hoje, né? Alguém começou, eu já tive essa conversa com o Coveiro, né? Mojica, Mojica É um abriu. ícone. É um ícone. Ele sempre vai ser um dos maiores ícones de terror do Brasil. Tem ícones que estão vindo, batalhando, que nem um Coveiro, para chegar lá. Eu acho que um dia chega, né? Tem Obrigado. aí uma distância árdua, porque a gente não pode Sim. comparar o Coveiro, que deve estar aí mais ou menos, se eu não me engano, uns 11, 12 anos Por trabalhando, o aí. Coveiro, com o Mojica que trabalhou, sei lá, mais de 50 anos com o personagem Zé do Caixão. Hoje É em até dia, meio, que eu sempre falo para os caras, até meio que injusto quando você compara um com o outro, porque você tem uma caminhada extensa e você tem um coveiro que está aí batalhando e mantendo firme o personagem dele, você que é um personagem fantástico. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado. Isso em todos os níveis. Quando você compara Xbox com PlayStation, aí você coloca um desktop, um PC, coisas que exato. você precisa tomar muito cuidado quando você compara. Você tem que entender as diferenças na época que apareceu, né? Qual era a facilidade que tinha naquela época. Hoje em Exato. dia, as coisas são muito mais ágeis por causa de internet, e Sim. tal. As coisas chegam muito mais rápido na mão das Então. pessoas, né? Na época do Mojica, cara,
era quase impossível você fazer sucesso. E ele, o que ele conseguiu fazer com a criatividade dele, com o esforço, com a perseverança, foi incrível, cara. Hoje se fala de terror brasileiro, se fala do Zé do Se, Caixão, se entende? fala dele, é conhecido no mundo inteiro, né? Eu tive o prazer de conhecer ele lá eu não tomo cerveja, mas ele estava tomando a cerveja e Sim, comendo porção de calabresa. sim. Aí chegou ali, né, a gente estava na mesa, chegou num envelope e ele falou, isso aqui deve ser dinheiro de algum canto do mundo. Ele falou, meu filme está sempre passando em algum canto do mundo. Lá. Quer dizer, então as pessoas conhecem mesmo, né? Eu acho que é importante a gente incentivar o horror, porque uma coisa que foi muito legal era ver a reação das pessoas com o susto, as pessoas Sim, curtindo andarem pela feira. Aquilo foi muito, mas muito foi legal. muito legal, né? Tipo, É, cara, a gente fez, né? Você prova viva disso, né? A gente fez com muito sim, carinho, né? O evento não é meu, o evento não é do Victor Piroja, o evento é de todos, né? O evento é de todos. Então, cada um contribui para o evento crescer, né? O próprio pessoal que faz cosplayer, o artista que está vendendo sua arte, né? O sim. pessoal do stand, enfim, cara. Daí todos. Foi a primeira edição, né, da Horror Expo e foi marcante, tanto para mim como o primeiro evento de terror aqui desse porte, né, nacionalmente, né? E para mim é uma grande honra, né, poder fazer parte e ser embaixador de uma coisa tão grandiosa. Isso ninguém vai conseguir arrancar de você, né? É, Pode falar o que for, mas isso não tem como, e é verdade. Eu lembro quando você veio falar do evento para mim, eu falei, cara, vamos para cima, o que você precisar, vamos embora. sim, Eu acho que é difícil, as pessoas, às vezes, eu trabalho com eventos também, às vezes as pessoas não sabem a dificuldade que é fazer evento, e imagina um evento porra, de terror e horror, né, com a mega estrutura, né? foi num lugar grande, foi lá no AMB, quer dizer, para mim foi sensacional. Eu sempre guardo, sempre lembro com muito carinho. A gente fica muito chateado com esse lance do Covid, porque eu lembro Sim, quando terminou, a gente falou, cara, ano que vem, porra, vai ser legal pra caralho e tal. E aí, de repente, acontece esse Covid, o que complicou a grande maioria de todos os eventos, ainda mais a gente que trabalha com evento, a gente apanhou bastante com isso. Mas, graças a Deus, deu tempo para a gente levantar e fazer outros projetos, daquilo que a gente gosta de sim, sim. verdade, que Então, o esse Deus sabe muito bem tempo, disso, é, quanto eu gosto esse de tempo quadrinho, está envolvido com quadrinho, né? esse tempo em off ajudou bastante a centralizar as ideias, né, cara? Em 2021, a gente vai ter o evento presencial, né? Sim, E vai ser tão grandioso quanto, né, foi a primeira edição, né? Estamos aí planejando várias coisas. Ao decorrer do ano de 2021, o pessoal vai ficar sabendo melhor, né? Mas vai ter mais acessibilidade, por isso você é o cara da é, acessibilidade. Né? então, isso é um lado meu que as pessoas desconhecem um pouco, né? Eu resolvi caminhar do lado da acessibilidade e defender de que todos os eventos têm que ter uma acessibilidade, não só aquela acessibilidade do acesso, vamos dizer assim, né? Porque a gente sempre fala de Sim, acessibilidade, a gente pensa no cadeirante, mas sim, quando eu desenvolvi essa ideia da acessibilidade de conteúdo, não adianta nada uma pessoa que tem, pessoa com deficiência chegar no evento e de repente não tem nada ali com questão de conteúdo que ela possa absorver.
Então, eu pensei muito nisso e por isso que eu comecei a desenvolver e eu acho que isso tem que ir em todos os eventos. Quanto mais eventos acessíveis a gente tiver, melhor. Isso é um direito deles, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para isso acontecer, né? E a acessibilidade me aproximou aqui do boneco que eu estou usando, que é da Sim, Able Gamers, que é uma fundação americana, e ótimo. desenvolve os controles para as pessoas que, tipo, tá faltando um dedo, a mão é torta, e tal. Além do que, a Able Gamers, ela presta consultoria no desenvolvimento dos jogos, né? E Ótimo. vem tomando muita força lá É fora, outro porque mercado, né? é um mercado enorme que... O que acontece? A pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela não quer uma facilidade, entendeu? Ela quer o desafio, ela gosta da Exato. dificuldade. Então, a grande briga é fazer com que eles consigam jogar o jogo. Consigam jogar o jogo. Entendeu? Sim, E isso que é importante, não é dar uma facilidade para ele. Não, ele quer enfrentar a mesma dificuldade que a gente tem para jogar também. com Isso que é certeza. legal. E é que eu sempre falo, quando eu falo de acessibilidade, eu sempre falo, sabe, cara, essas pessoas, elas vão além do que a gente iria. Sim, sim. É um fato. Esse, para mim, esses caras são os grandes heróis, porque todo dia o cara está se superando, porque não tem nada, Exato. são pouco, nada não, poucas coisas são feitas para eles, entendeu? Dificilmente você tromba na rua uma pessoa que tem a deficiência. Por quê? Porque os lugares, eu aprendi isso com eles. Os lugares que a gente frequenta são totalmente diferentes dos lugares que eles frequentam. Exato. Entendeu? Eles têm um outro circuito na cidade, né? Outros eventos, porque os caras não se preocupam. Quando as pessoas que montam, pensam nos eventos, lembrarem dessas pessoas, os eventos vão ser mais completos. A entrega, a experiência, todo mundo se sente acolhido. E é o que eu sempre falo, né, Coveiro? Todo mundo tem uma história. Que você tem a necessidade de contar. Eles também têm grandes histórias de superação. E às Sim. vezes você, ouvindo as histórias dele, faz com que você crie ânimo, ainda mais nesse momento de Covid, que você não abaixa a cabeça, porque todo dia os caras estão vencendo uma dificuldade que às vezes a gente nem imagina. Ah, é, Né? cara. É, É eles manter o foco, são continuar. verdadeiros heróis. São, para mim são, de verdade mesmo. Tá? A gente tem que manter o foco. A gente sempre, eu acho que daqui a pouco tudo se ajeita, tudo melhora, a gente vai voltar a ter as nossas vidas de volta, do tipo de poder ir e vir, Exato. abraçar e encontrar os amigos, né, que está muito distante, então a gente de verdade sente falta, né? Uma coisa é a gente está aqui na câmera, uma outra coisa é Estar estar junto, pessoalmente. conversando e vendo É. outra pessoa de uma outra forma. Mas, cara, obrigado de coração o convite. Você sabe que tanto você quanto o Vitor chamou. Estou aí, pode contar sempre comigo, o que eu puder fazer, sempre para ajudar vocês, que são amigos meus, Sim, mas claro. ajudar o horror em si, porque o horror é legal pra caramba. Com Eu me certeza. divirto muito, né, Ele se diverte muito jogando com jogos de ele. terror, lendo quadrinhos de terror. Sim, Estamos aí, cara, porque se precisar de com verdade certeza. mesmo. Tá? Depende muito da gente manter essa chama viva de que existe uma outra opção. Não Exato. só os super-heróis, e tal. Eles estão aí e é o que o Vitor costuma dizer, tem espaço para tudo e para todos. Sim, com Né? certeza. Então, a Antes de você, Horexpo é, antes de você no, se despedir, né, eu sei que você tem um projeto muito grande na manga sobre um jornal. Você pode tem, falar a respeito, um pouco a respeito disso? tem. A gente passou esse ano inteiro desenvolvendo um projeto junto com a Folha, Uhum. que vai ser lançado, se tudo der certo, né? Vai ser lançado agora em dezembro,
que vai dar uma mudada um pouco da forma com que as pessoas veem o entretenimento, o universo nerd, o universo geek, né? E aí, na hora que tiver ali na ponta da agulha, com certeza todo mundo vai ficar sabendo. Envolve terror, sim. Vamos falar nesse projeto sobre terror, não só sobre terror, mas de várias pontas que fazem parte do mercado de entretenimento. É óbvio que eu sempre vou olhar um pouquinho diferente para o terror, porque é uma das coisas que eu gosto muito. Sim. Mas é uma questão só de vocês ficarem antenados que vai ter muita informação bacana, mostrada de uma forma diferente. Eu aprendi muito essa coisa de ter um olhar diferente por causa da acessibilidade. Então vem de uma forma diferente, é o que eu posso falar desse projeto. Fiquem de olho, porque vai ser muito, muito legal. São poucas pessoas que sabem, que estão acompanhando, né? Mas a hora que acontecer, vai todo mundo ficar sabendo, porque tem a mão do Grupo Folha nisso. Eu fico muito feliz que eles acreditaram na minha competência, nas equipes que eu montei. Então a gente vai fazer uma coisa muito bacana, muito bonita, e realmente pensando no cara que lê, no cara que curte. Porque a gente sempre teve do outro lado, agora está vindo para esse outro lado de produção. Apesar de eu ter uma história com produção, as pessoas que estão envolvidas com isso também têm uma história com o jornal, tanto digital quanto impresso. São pessoas grandes formadores de opinião, têm um conhecimento vasto do mercado. E a gente fez várias reuniões para chegar no formato e está muito, muito bacana. Infelizmente eu ainda não posso dar esse furo, né? Já estou meio que falando um pouco mais do que deveria. Mas é que eu fico muito feliz, eu me sinto muito à vontade com o Coveiro, com o Vitor, com toda a história da Horror Expo, né? Então, a gente vai fazer uma grande história em 2021. Com Graças a certeza. Deus, sempre. Exato. Bom, o pessoal que quer te procurar nas redes sociais, como encontra você? Cara, Rodrigo Ovelha. Rodrigo Ovelha? Rodrigo Ovelha, só tem um, né? Facebook, Rodrigo Ovelha, Rodrigo Ovelha, Instagram, Instagram. DJ Ovelha. Se quiser saber um pouco mais, já está aberto, é só entrar no site da Algig, algig.com.br, o ponto .com. Ali tem um pouquinho desse projeto lá da Folha, vai entender um pouco o que é a proposta da Algig, como que a gente trabalha com acessibilidade, trabalha com quadrinhos. Acho que vale a pena ficar de olho. E a gente está sempre olhando para tudo que está acontecendo, quais são as pessoas novas que surgem, porque sempre tem espaço. A Com gente não pode certeza. esquecer disso. Sempre tem espaço para quem quer trabalhar para valer, sabe fazer o que está fazendo. E às vezes o que falta é só uma oportunidade. E eu posso falar isso de carteirinha porque eu fiquei muito tempo desenvolvendo o projeto do Batman. E fiquei muito surpreso quando umas pessoas falam assim, cara, vamos colocar isso para rodar, porque isso aqui é muito bom. Né? E eu lembro que minha mãe falou assim, uma das coisas que eu gosto de você é que você nunca desiste. Eu Exato. tive várias oportunidades de falar, cara, ninguém vai querer mexer com acessibilidade. Ninguém. Aí, de repente, o pessoal quis mexer e tá aí, aconteceu, é uma realidade. Então, a Com lição que eu certeza. tiro disso e eu deixo para vocês é, um monte de gente vai falar não. Eu só precisa que uma pessoa fale sim. Exato. Abraço sua ideia e lute por você. É, a gente sabe disso, Coveiro. A gente é exemplo de resistência. Exato. Né? E vamos que vamos. É isso aí. É isso aí, meus demônios. Hoje entrevistamos o mestre Rodrigo Ovelha. Quero agradecer pela sua presença. Muito obrigado pela sua participação. E estaremos juntos na Rolex por 2021, hein? Certeza, fato. Com Simples certeza. assim. Muito obrigado e viva o mundo do horror!